Aqui querem cultuar o Senhor. Amém, irmãos? O nosso DVD é R$10. Temos 2 temas. Todos os livros estão com 10% de desconto. As Bíblias também. E os DVDs todos os DVDs são R$10, menos o da harpa. Todos os outros são R$10. Os irmãos adquiram. Seja abençoado. Quantos encontraram a referência proferida, por favor, diga amém. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 1. Está escrito assim, na tradução que eu tenho em mãos. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reines mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem. Enviar-te-ei ao belamita Jessé, e tu vais ungir um dos seus filhos. Tome o seu assento, só você que é crente verdadeiro, adorando a Jesus de Nazaré. Eu creio que os céus irão se rasgar, e aqueles que vieram adorar o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto, mas está vivo, assentado ao lado de Deus, intercedendo por mim e por você, serão impactados e sairão daqui hoje voando nas asas do querubim de Deus. Quantos crê que Jesus está presente nesta reunião? Levanta a mão lá em cima e dê glórias. Ministrarei hoje subordinado ao tema eleito por Deus para ser um vencedor. O capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel nos traz à memória o início da história de um grande homem conhecido na Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. Este homem foi o maior rei de Israel, venceu grandes guerras, grandes pelejas. Este homem foi eleito por Deus. Quem elegeu não foi a nação de Israel. Quem elegeu este homem não foi as 12 tribos de Israel. Este homem foi eleito por Deus para ficar na história do povo que Deus chamou, que Deus lavou, que Deus constituiu sobre a terra, para ser um modelo, para ser um exemplo para as demais nações. Estou me referindo ao rei Davi, o rei que venceu gigantes, o rei que venceu grandes guerras, o rei que recebeu dos céus o projeto para fazer o templo, a morada de Deus na face da terra. Para entendermos a história deste homem, se faz necessário nessa noite voltarmos um pouco na Bíblia ao capítulo de número 8, aonde está escrito que Samuel, o sacerdote da nação de Israel, o único homem que exerceu 3 ministérios além de Jesus sobre a face da terra. Samuel foi privilegiado por Deus
e recebeu ministérios de sacerdote, de juiz e de profeta. Samuel foi um bom juiz. Samuel cuidou do povo do Senhor. Samuel foi um bom sacerdote. Mas os dias se passaram e a velhice chegou na sua história, na sua vida. E quando ele não podia mais ditar as leis de Deus, ele se assentou na sua cadeira, chamou os seus filhos, congregou todo Israel e constituiu os seus filhos como juízes sobre Israel. Mas o capítulo 8 do primeiro livro do profeta traz a nossa memória que os seus filhos não andaram nos mesmos caminhos que o seu pai. Então os anciões se reuniram, se congregaram, chegaram a Ramá, onde estava a morada do sacerdote Samuel, e disseram: os teus filhos não estão seguindo os teus caminhos, os teus filhos não estão procedendo de forma correta. Nós não queremos mais que os teus filhos exerçam autoridade sobre nós. Queremos que você unja, queremos que você levante rei, que nos leve à guerra, que venha nos liderar a guerra, que venha trazer conquista ao nosso estado. Samuel se entristeceu, consultou ao Senhor e disse Deus a Samuel: Samuel, ouça a voz do povo. Samuel, ouça a voz do povo. Disse Deus a Samuel: Samuel, amanhã eu vou te enviar um homem. Este homem é o que você vai ungir e vai levantá-lo e vai consagrá-lo como rei da nação, da minha herança. Tu vai levantar este homem. Diz a Bíblia que havia um homem em Benjamim, como o nome era Quis. Quis era um homem famoso, homem obediente ao Senhor, e tinha um filho. O filho de Quis era Saul. As suas jumentas se perderam. Eram valiosas, pois eram belas e bonitas. Então ele enviou seu filho Saul para procurar jumentas, juntamente com o servo. Eles procuraram na sua cidade, procuraram em Benjamim, não encontraram. Atravessaram o limiar de Benjamim, foram para outras regiões, não encontraram a jumenta de seu pai. Então o servo disse: Saul, nessa cidade é um grande homem de Deus, tudo o que ele fala acontece, nada que ele fala deixa em vão, tudo o que ele fala se cumpre. Ele é um homem de Deus, vamos até ele vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul olhou para si, viu que não tinha nada para oferecer ao homem de Deus, não tinha presente, não tinha pães, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas o seu servo tinha algo. Disse: vamos até a casa do sacerdote, vamos até a casa do vidente. Adentraram então na cidade. As moças estavam tirando água da cisterna, mais ou menos às 10 horas dos dias. As moças naquela época tiravam água 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde. Então as moças desceram dos seus lares para tirar água. Vai entrando na cidade um homem belo, vai entrando na cidade um homem bonito, vai entrando na cidade um homem de alta aparência. Saul vai entrando na cidade. Saul então se aproxima do poço da cisterna e pergunta: aonde está o vidente? As moças responderam: vocês estão com sorte, pois ele está aqui. Ele veio abençoar o sacrifício, ele veio abençoar a nação, ele veio abençoar esta casa, ele veio abençoar esta cidade. Ele vai subir para abençoar o sacrifício e vai adorar o Senhor. Vão depressa para que vocês o encontrem antes que ele suba. Se aproximaram, bateram na porta de uma casa. De repente a porta se abre e sai um homem. O seu semblante era assim
de Deus. Este homem era Samuel, o homem que Deus falava, o homem que sentia a presença de Deus, o homem que tinha intimidade com Deus. Samuel abre a porta. Saul pergunta: aonde está o vidente? Samuel responde: sou eu vidente, sou eu profeta, sou eu profeta, eu estou te esperando. Entra, meu filho. Diz a Bíblia que eles se reuniram ao redor da mesa, se assentaram à mesa, e de repente Samuel mandou trazer uma porção especial, uma porção especial para Saul. Como, meu filho? Saul se alimentou. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Saul se alimentou, Samuel subiu ao monte para sacrificar e adorar o Senhor. Depois desceram do monte, todos se afastaram, e Samuel diga ao seu moço que vá. Diz: olha, Deus te escolheu, Deus te ungiu, Deus te levantou. Você vai sair da minha presença, e quando você sair da minha presença, você vai encontrar 3 homens que estão descendo do monte de Deus, o monte Betel. Um deles estão trazendo cabritos, outros estão trazendo pães, e outros estão trazendo vinho. Eles irão te dar 2 pães. Você vai sair de lá e vai passar perto do sepulcro de Raquel, e tu vai adentrar no meio dos profetas e vai profetizar com eles. A Bíblia diz que Saul fez tudo isto, e tudo isso se cumpriu na sua vida. Chegando em casa, o tio de Saul perguntou: aonde tu estava? Ele disse: fui procurar jumento de meu pai, elas se perderam e nós não encontramos, e fomos até a casa de Samuel, e ele nos mostrou aonde estava. Ele nos disse que as jumentas tinham sido achadas, mas Saul não falou a respeito dos segredos, daquilo que o sacerdote falou a ele. Então Samuel, pela vontade de Deus, congregou todo Israel. As 12 tribos se congregaram, e ele disse: vós pediram um rei ao Senhor, e nessa ocasião eu quero que todos passem os seus clãs sobre a minha face e a face de Deus. Há de ser que a família que Deus escolher, entre os seus homens, há um que Deus escolheu para fazer rei da nação. Tem muito movimento, para de andar, por favor. Passaram-se os clãs perante a face de Samuel. Passou-se a tribo de Madri, e dos homens de Madri foi escolhido a família de Quis, e a sorte foi lançada sobre os filhos de Quis, e a sorte caiu sobre Saul. Procuraram Saul, não se encontrou no meio do povo. Então Samuel consultou a Deus e diz: aonde está o homem, Senhor? Está escondido. Saul sabia o tamanho da responsabilidade. Ser prefeito, ser pastor, ser pregador, ser cantor, constitui-se uma grande responsabilidade. Saul sabia o tamanho da responsabilidade, se escondeu, mas Deus o escolheu. Trouxeram ele, quando o apresentou diante do povo, ele era mais belo, mais alto, mais bonito. Ele era o homem ideal para ser rei. E o povo gritaram: viva o rei, viva o rei, vida longa ao rei. Ele reinou durante 1 ano, e durante 1 ano reinou em paz e abundância. Mas depois de 1 ano que Saul estava reinando, levantaram-se as nações inimigas, e Saul começou a pelejar. Venceu Anaás, o rei amonita, uma grande conquista. E nesta vitória o povo confirmou o seu reinado. Mas a Bíblia diz que Deus apareceu
a Samuel e disse: Samuel, eu me lembro que quando eu estava tirando o meu povo, a minha herança do Egito, houve uma nação que se colocou contra, não deixando passar, impedindo o progresso, impedindo o meu projeto. Eu quero que você envie Saul e que extermine todos os moradores, todos aqueles que fazem parte da nação amonita. A Bíblia diz que Saul passou em direção a essa nação, matou os pobres, matou os aleijados, matou as crianças, matou os grandes, mas o rei ele poupou, mas o rei ele livrou os melhores gados, as melhores ovelhas. Ele poupou o melhor e trouxe para a nação. Desce Samuel de Ramá. Quando Samuel desce, Samuel ouve a voz do mugido de vaca e o balido das ovelhas. Disse Samuel: Saul, você concretizou sim, matei todos, mas livrei o rei e livrei os melhores da terra para adorar e sacrificar o Senhor. Saul se entristeceu e disse: não foi isso que Deus te mandou, não foi isso que Deus te ordenou, Saul, não foi isso que Deus te disse, Saul. Deus te disse para matar todos, exterminar toda a nação, mas você desobedeceu a Deus. Se você tivesse obedecido ao Senhor, Deus hoje iria confirmar de forma perpétua o teu reinado. Mas hoje Deus está tirando o teu reinado e está dando uma outro melhor do que você. Deus já procurou para si, Deus já procurou para si. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, verso 14, está escrito que Deus procurou para si outro homem que viesse obedecer ao Senhor, outro homem que viesse prestar atenção na ordem divina, na ordem de Deus. Deus procurou outro homem, e eu perguntei a Deus e disse: Deus, por que o Senhor escolheu a Davi? Por que o Senhor escolheu o menor? Por que o Senhor escolheu a Davi? Olhe para mim, por favor. Isaías capítulo 40, versículo 22, está escrito, parte A: Deus se assenta sobre o globo da terra, pois o seu trono está acima de tudo e de todos. Provérbios capítulo 15, verso 3, está escrito: os olhos do Senhor estão em toda parte. Eu creio que Deus, olhando para a terra, para escolher um homem para fazer rei, Deus olhou para um jovem que estava no campo, e este jovem fez algo diferente que marcou a sua história. Ele recebeu do seu pai rebanhos de ovelha, recebeu ovelhas para cuidar, guardar, proteger e, sobretudo, que elas viessem crescer e ser numerosas. Um belo dia, Deus, olhando do céu para a terra, Deus contemplou uma atitude de coragem deste jovem. Este jovem trouxe o seu rebanho para o aprisco, colocou as suas ovelhas dentro do curral, dentro do aprisco. Os apriscos eram feitos de pedras, feitos de madeiras. Os muros eram altos, para que quando viesse a escuridão, os animais selvagens não destruíssem as ovelhas, os ladrões não roubassem as ovelhas. Quando o pastor de ovelha trazia o seu rebanho para o aprisco, não havia porta, a porta era o próprio pastor. Deus olhou e percebeu que quando as trevas vieram sobre a face da terra, a
a escuridão veio, o urso se aproximou e tentou matar a ovelha que estava sob os cuidados de Davi. Mas Davi era um bom rei, Davi era um bom pastor, Davi era um bom filho e um bom servo. Ele se apoderou da arma que ele tinha, o cajado, e partiu para a guerra. Partindo ele para a guerra, na ponta do cajado havia uma ponta de metal. Ele começa a guerrear com o urso e ele mata o urso. Davi sabia que para ser um bom pastor deveria arriscar sua vida por amor às suas ovelhas. Não é assim que está escrito em João capítulo 10. Jesus abre a sua boca e disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dará a sua vida pelas ovelhas. Davi era um bom pastor. Por que, pregador? Nem todo mundo em Israel era pastor. Alguns preferiam cuidar de vaca, cuidar de boi, de cabra, de camelo, mas de ovelha nem todos queriam cuidar de ovelha. Porque, pregador, eu vou te dizer, meu irmão, ovelha é animal inocente ao ponto de se aproximar do abismo e cair no abismo. Ovelha é animal inocente, é animal que não percebe o risco. Então exige cuidado do pastor, exige carinho, dedicação. As ovelhas tinham nome, não é assim que está escrito? Disse Deus aos apóstolos e à multidão, João capítulo 10: eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Eu conheço, eu chamo elas pelos nomes e elas me seguem. Davi era um bom rei, Davi era um bom pastor. Levantou-se o leão, se aproximou do aprisco. A única brecha era a porta, a única passagem era a porta, porque os muros eram de pedras, os muros eram altos, os muros eram fortes. O leão se aproximou, e quando o leão se aproxima, Davi pensa consigo: eu matei o urso, este leão não vai roubar, não vai tirar aquilo que o meu pai me deu. Este leão não vai roubar aquilo que Deus me deu, porque o que Deus me deu é especial. O que Deus me deu é especial. O que Deus me deu é bom. O que Deus me deu é belo. Davi partiu para a guerra e matou o leão. O que é isso, pregador? Os leões, os ursos querem roubar aquilo que o pai deu a mim, aquilo que o pai deu a você. Os leões querem roubar a nossa intimidade, a nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa comunhão. Mas eu venho aqui nessa noite, debaixo da unção de Deus, para te dizer que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que a partir de hoje vão guerrear, vão matar o leão e o urso, mas não vai entregar a comunhão, não vai entregar a intimidade, não vai entregar aquilo que Deus te deu. Quem vai lutar hoje contra o pecado? Não dê aquilo que Deus te entregou. Eu disse que jovem corajoso, se fosse alguns dos que tem aqui, pode levar, come essa aí também, come essa ovelha aqui também, leva essa ovelha aqui também. Meu pai me deu, mas eu não estou nem aí para ele não. O sentimento que estava no coração de Davi era diferente dos sentimentos que está pairando sobre o coração dos playboyzinhos. O nosso Deus deu à sua igreja algo muito forte e valioso. Temos um tesouro em vaso de barro, a salvação. Pastor Moacir, tem muito crente entregando a sua salvação aos leões e aos ursos.
Mas eu creio que a partir de hoje Deus vai levantar, ou melhor, Deus está levantando homens e mulheres que vão guerrear e não vão perder a salvação, vão adentrar no céu. Te cai, sei, te camassa. Eu vou falar, Jesus. O leão nem rugiu e o crente já está negando a fé. O leão nem mostrou as garras e o crente já está renunciando o seu ministério. Decamaço. Davi pegou o cajado e disse: eu tenho autoridade de Deus na minha vida, eu vou te matar, tu não vai destruir aquilo que Deus me deu. Eu creio que os demônios, os capetas, o inferno não vão tomar aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu vai prosperar, vai prosperar. Decamaço. Levanta a mão direita ao céu. Levanta a mão direita ao céu. Baixo da unção de Deus, eu profetizo que você vai receber agora cajado com ponta de aço, poder para matar o leão, para matar o urso. Quem crê adora, quem crê adora. Que ninguém vê. Sabe aqueles obreiros na frente do pastor Jesus, estende até tapete para bater um monte deles. Quando o pastor vira as costas, lá no campo, dirigente suba, colhe oferta, serve água, canta, prega, e eles estão mortos espiritualmente. Davi estava sozinho, não tinha irmã Regina, não tinha pastor Raimundo, não tinha pastor Moacir, não tinha ninguém olhando para ele. Deus contempla o zelo, o amor dos verdadeiros fiéis da terra. Ninguém olhando para ele. Eles não tem ninguém me vendo, mas eu vou cuidar daquilo que é meu. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar do meu dom, do meu ministério, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar daquilo que Deus me deu. Não tem ninguém me vendo, mas Deus que está vendo os maus e os bons, Ele está contemplando os anônimos. Deus está contemplando aqueles que fazem mesmo sem ninguém por perto, mesmo sem mandar. Deus está contemplando os que têm amor, os que têm amor, amor na alma. Disse Deus, uma conjectura minha, não está na Bíblia: meu filho, o que tu acha desse jovem? Tu vota nele? Eu voto nele. Espírito Santo da verdade, tu vota nesse jovem que está lá no meio das malhadas? Eu voto nele. Se você, meu filho, vota nele, e se você e o Espírito Santo vota nele, ele tem o meu voto. Deus ungiu Davi, ou melhor, Davi foi ungido com apenas 3 votos: voto do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você, eleito de Deus, você foi eleito com apenas 3 votos. Deus olhou para a tua cara e disse: eu voto em ti,
eu creio, eu confio. Jesus olhou para ti e disse: eu volto em ti também. O Espírito Santo olhou para ti e disse: eu também vou elegê-lo. Você foi eleito por 3 votos. Deus te escolheu para ser um vencedor na face da terra. Deus te elegeu. Aonde estão os eleitos de Deus aqui? Aonde estão os eleitos de Deus que vai morar no céu? Ei, fomos eleitos por Deus. Deus votou em você. Deus votou em você. E Deus, quando vota em alguém, Deus não erra. O homem escolhe errado, mas Deus escolhe certo. Deus escolhe certo. Deus escolhe certo. Deus confiou em ti, porque Ele está vendo o teu futuro. O teu futuro. Deus sabe que tu vais ser grande. A desobediência de Saul fez com que ele perdesse o seu reinado e o trono. Verso 1 do capítulo 16. Deus disse: Samuel, desce a Belém, porque eu vou, porque eu escolhi. Deus não vai escolher. Quando Deus apareceu a Samuel e disse: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, porque dentre os seus filhos eu tenho escolhido. Tem pessoas aqui que pensam que Deus vai escolher ele. Deus já te escolheu antes mesmo que você fosse formado no ventre da tua mãe. Deus já te constituiu como profeta às nações. Deus já escolheu você. Deus já escolheu a tua casa. Tu e a tua casa servirá ao Senhor, porque Deus te escolheu para você ser um vencedor. Nós somos vencedores. Nós somos eleitos para vencer, para vencer, para vencer. Só quem é eleito aqui de Deus, de pés, por favor. De camassa, arabaca, arabacacé. De raicei, de camaço. Arabaca, arabacacé. Aonde estão os escolhidos de Deus aqui? Aonde estão os eleitos de Deus aqui? Aonde tiver um eleito de Deus aqui, pode ter certeza que Samuel está aqui. Samuel está aqui para descer azeite na tua cabeça. Para descer azeite na tua cabeça. Deus vai descer azeite hoje aqui. Deus vai derramar azeite hoje aqui na presença dos teus irmãos. Há um trono preparado para você sentar. Há um trono preparado para você sentar. Você é cabeça e não canta. Você nasceu foi para liderar, não foi para ser mandado. O meu Deus, o meu Pai, o Deus que fez e criou a terra, o céu, hoje Ele está aqui para pegar na tua mão direita e dizer assim: meu filho, eu tenho um trono, eu tenho posição de rei para você. Ele é o santa, Ele é o santo. Nós somos eleitos por Deus para sentar ao lado dele no seu trono. Quem vai sentar no trono que Deus preparou? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Levanta a mão lá em cima.
entrega a tua ovelha e perde o plano de Deus. Entrega a tua salvação e perde aquilo que Deus projetou para a tua vida. Deus está vendo as pequenas atitudes, os pequenos feitos. Deus está contemplando. Não existe nada que está encoberto aos olhos de Deus, pois Deus conhece tudo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem os três onis. Ele é eterno e eternamente amém. Eu quero que nessa noite, só crer. Para sentar em trono precisa ser príncipe. Para ser príncipe precisa ser filho do rei. Não é assim? Eu não, sim. Eu louvo a Deus, porque aqui tem uma geração de príncipes e princesas que hoje irão adentrar no palácio do rei. Hoje vão entrar no palácio do rei, porque tem um trono preparado para você, príncipe. Você é príncipe de Deus, e Deus hoje vai te dar poder, domínio para você exercer na face da terra. Só quem é príncipe, só quem é príncipe, só quem é princesa. Aonde estão os príncipes de Deus? Levante a mão assim. Aonde houver um príncipe aqui neste lugar, aonde houver uma princesa aqui neste lugar, aonde houver uma rainha aqui neste lugar. Rainha não tem, mas tem príncipe, e tem princesa. Altíssimo Deus, majestoso Pai, eu te peço, Senhor, que neste momento os teus filhos comecem a contemplar. Comece a contemplar, meu Deus, o palácio, a morada, a mesa do banquete. Comece a contemplar nesta hora aquilo que Deus conquistou para você. Deus te escolheu, foi para você viver no melhor. Deus tem o melhor vinho, Deus tem a melhor cadeira, Deus tem o melhor para você. Você não é bastardo, você é filho de Deus, é filho do rei, é filho do rei, é filho do rei. Eu sou filho do rei, eu sou herdeiro de Deus. Você é herdeiro, você é herdeiro, você é herdeiro. Só quem é herdeiro aqui, levanta a mão e adora, levanta a mão e adora, levanta a mão e adora, 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 adora Jesus, adore a Ele, adore a Ele. Eu quero que as princesas de Deus venham aqui à frente. Todas as princesas de Deus venham aqui à frente, por favor. Deus vai dar um presente para vocês aqui. Deus está dando hoje um presente à sua igreja. Oh, glória a Deus. Orabacanta, orabacacéia,